Hoje nós falaremos a respeito das 3 infrações de trânsito mais cometidas no Brasil e que também são as infrações que mais costumam figurar em processos de suspensão da CNH por excesso de pontos. Você tem um palpite de quais são essas infrações? Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. Essas infrações, apesar de serem muito comuns, são também facilmente evitáveis. Então é provável que você ou já tenha incorrido nessa infração ou conheça alguém que já tenha sido autuado por elas. Top 1, infração mais cometida no Brasil, já há muitos anos ela figura como a infração mais cometida, é a infração por excesso de velocidade em até 20% do permitido na via. Ou seja, se você está passando em um radar de velocidade que mede 40 km por hora naquela localidade, se você passar a partir de 48 km, já vai gerar infração de natureza média. Lembra? Tem os 7 km de tolerância. A segunda infração mais cometida no Brasil e que mais consta em processo de suspensão é a infração por estacionamento irregular. E aqui nós temos algumas classificações no Código de Trânsito Brasileiro, algumas modalidades de infração por estacionamento irregular. Algumas delas são estacionamento em vaga de idoso, estacionamento em vaga de PCD, estacionamento em vaga da polícia e estacionamento rotativo sem a devida regularização. Ou seja, naquelas localidades em que é necessário que você esteja devidamente cadastrado no aplicativo da cidade ou deixe um cartão dizendo que você está habilitado para estacionar ali por um certo período de tempo. Quando você não o faz, você recebe uma infração de natureza grave por estar irregular com a sinalização do local. Em terceiro lugar, nós temos a infração por avançar o sinal vermelho. E aí alguns motoristas podem me questionar, mas Rodrigo, peraí, não tem a infração por recusa ao bafômetro, que também é muito cometida no Brasil? A questão é que a infração por recusa ao bafômetro costuma acontecer somente em situações de blitz policial, em operações fiscalizatórias e não com uma certa regularidade. Elas dependem de uma operação normalmente mais apurada, mais bem arquitetada para acontecer. Então, em que pese no Brasil exista muita infração por recusa ao bafômetro e até mesmo por dirigir embriagado, essas infrações não são tão fiscalizadas quanto as infrações verificadas por meio eletrônico, que é o caso, por exemplo, da infração por avançar o sinal vermelho, que, aliás, pode ser tanto verificada por meio eletrônico quanto por um agente pessoa física. Bom, essas infrações em ordem de gravidade, sendo elas a mais branda, a infração por excesso de velocidade é até 20% permitido na via, é uma infração de natureza média, são só 4 pontos na habilitação. E aí você pode me questionar, mas como é que essa infração suspende tanta carteira? Porque essa infração é muito cometida no Brasil. Você tem um fluxo muito grande dessas infrações, tanto porque elas acontecem na rodovia, quanto também dentro da cidade. Nós temos muitos radares no Brasil, muitos deles de forma irregular, muitos deles até mesmo sem aferição, mas o fato é que os autos de infração são lavrados. Podem ser contestados, podem ser cancelados, sim, mas os autos de infração estão aí. Já a infração por estacionamento rotativo ou estacionamento irregular também costumam ter nulidades, como por exemplo a ausência de sinalização na via. Se você estacionou o seu veículo e ela não estava devidamente sinalizada, ou seja, com a placa indicando o local exato em que seria uma vaga privativa, por exemplo, de pessoa idosa, ou então indicando que aquele local está sendo fiscalizado pelo estacionamento rotativo, você pode sim contestar essa autuação. E dica bônus com relação à infração por estacionamento rotativo, deve constar a localidade exata no auto de infração ou na notificação de autuação ou notificação de penalidade, para que você possa identificar exatamente se aquele local possui a vaga específica que consta no seu auto de infração. Por fim, com relação à infração por avançar o sinal vermelho, ela é tão registrada, ela é tão comum, porque como eu disse, ela pode ser registrada por meio eletrônico, então a fiscalização ela acontece dioturnamente. Essa infração é de natureza gravíssima, são 7 pontos na habilitação e multa de R$ 293,47. Então é uma multa bastante pesada aí que pode prejudicar a tua habilitação e que é muito comum nos processos de suspensão.
Uma dica aqui também com relação a essa infração. Se você avança o sinal amarelo, certo? Você pode passar no sinal amarelo e ao final da manobra, se você já tiver passado pelo semáforo, você tiver passado no amarelo, isso não configura infração de trânsito, tá ok? O que configura infração é você passar no sinal vermelho. A infração é avançar o sinal vermelho. Então, se durante o percurso, durante a manobra aconteceu alguma coisa, um engarrafamento futuro, mas você já passou pelo semáforo, isso não configura a infração de trânsito e você pode recorrer. Especialmente se você for permissionário, se você estiver no primeiro ano de habilitação. Você deve recorrer dessa infração porque ela vai fazer com que você perca a sua permissão. Outras infrações também muito comuns são ultrapassagem em faixa contínua amarela, dirigir utilizando o telefone celular e dirigir sem cinto de segurança. Acontece que essas infrações, elas não são registradas por meio eletrônico, elas são registradas por meio de um agente pessoa física. Existem algumas autuações recentes, principalmente por cinto de segurança e por ultrapassagem faixa contínua amarela, que estão sendo registradas por meio eletrônico, tanto por meio de radares quanto por drones. Então atenção com relação a essas autuações. Muitas delas estão sendo contestadas e canceladas devido à forma de fiscalização, por não estar clara a forma como foi feita essa verificação de autuação. Então, sempre que você não concordar com uma autuação ou suspeitar da forma como ela foi feita, apresente defesa, faça recurso e não pague por multas indevidas. É isso que faz com que tantos motoristas sejam suspensos indevidamente no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, então deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo aqui você for o primeiro a saber, tá certo? Um abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.